partidos de esquerda protocolaram há alguns meses uma ação pedindo o fim do orçamento secreto e essa ação começou a ser julgada no Supremo Tribunal Federal. No placar que se encerrou ontem, foram 5 votos favoráveis pelo fim do orçamento secreto, ou seja, ministros da Suprema Corte que concordaram com esses partidos de esquerda, e outros 4 ministros, eles votaram pela admissibilidade desse tipo de pagamento com dinheiro público. Só que aí, depois que 9 dos 11 ministros, eles manifestaram os votos, os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, eles pediram para que o julgamento fosse adiado para segunda-feira da semana que vem. Alegaram que esse é um assunto bastante complexo e que é preciso mais tempo para poder discutir, para poder analisar toda a ação. Então, os demais ministros concordaram e o julgamento sobre a admissibilidade, a constitucionalidade do orçamento secreto deve ser retomado somente no início da semana que vem. A primeira ministra a votar, como você disse, Emanuel, foi a própria relatora e presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Ela votou pela inconstitucionalidade do orçamento secreto, porque alega que é um tipo de pagamento sem transparência. Não se sabe, segundo ela, onde esse dinheiro é aplicado. Ministros como Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Luiz Fux, todos esses ministros acompanharam Rosa Weber no voto. Já os ministros Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre de Moraes, eles disseram que sim, o orçamento ele precisa de alguns ajustes, é preciso ajustar um pouco essa legislação que rege o orçamento secreto, as emendas de relator. Esse é o nome correto, emendas de relator. Só que aí eles disseram que esses ajustes já estão sendo discutidos no Congresso Nacional e por isso votaram pela admissibilidade desse tipo de repasse de dinheiro público. O que são as emendas de relator? É aquele dinheiro que sai do governo federal, sai do Poder Executivo, com destino ao Congresso Nacional. E por que chama de Congresso? Porque o presidente do Senado, o presidente da Câmara, eles pegam essa verba e distribuem entre os parlamentares. A partir daí, ninguém sabe onde esse dinheiro é aplicado. Quem defende a constitucionalidade do orçamento secreto diz que sim, que tem transparência sim. O parlamentar vai lá e investe alguma obra pública na cidade dele. Mas isso não está no portal da transparência, não está especificado. E é exatamente isso que está em discussão. Somente neste ano foram gastos cerca de 16 bilhões de reais com o orçamento secreto. De acordo com a proposta de orçamento do ano que vem, esse montante sobe para 18 bilhões. E olha, durante essa sessão lá no Supremo Tribunal Federal, deputados e senadores, eles se reuniram no plenário da Câmara para discutir esses ajustes. Qual é a mudança que eles querem propor? Que esse dinheiro esteja no portal da transparência exatamente o que foi aplicado. Por exemplo, foram liberados 2 milhões de reais do deputado B para o estado dele, para a cidade, para poder construir um campo de futebol. Seria mais ou menos esse ajuste que eles estão propondo. Essa foi uma tentativa dos parlamentares de convencer os ministros da Suprema Corte para liberarem a admissibilidade do orçamento secreto, das emendas de relator. Sobre essa manobra, essa resolução que muda a legislação do orçamento secreto, nós preparamos uma matéria, vamos conferir. A votação deve ser retomada na semana que vem porque os parlamentares acharam prudente esperar a conclusão do julgamento da constitucionalidade do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal. A resolução que está em tramitação no Congresso Nacional pretende destinar 80% das emendas de relator para partidos, conforme o tamanho da bancada. Desse dinheiro, 56% seriam indicados pelos deputados e outros 24% pelos senadores. O líder de cada bancada faria essa divisão. Do restante do dinheiro, 15% seriam para a mesa diretora e 5% para o presidente e relator da Comissão Mista de Orçamento. Uma cópia da resolução que tramita no Congresso Nacional foi encaminhada ao STF antes do julgamento da constitucionalidade do orçamento secreto. Para os ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques, as alterações dão mais transparência às emendas de relator. Para a presidente do STF, no entanto, esse tipo de repasse ainda viola o direito à informação. O relator dessa resolução, senador Marcelo Castro, explica que essas alterações atenderiam às determinações do STF. Isso já está consignado na LDO que nós aprovamos em agosto, mas nós estamos novamente na resolução colocando que exclusivamente caberá
ao deputado ou senador fazer a indicação. Com relação às emendas de relator, elas terão que ser distribuídas equitativamente entre as bancadas, proporcionalmente ao número de parlamentares daquela bancada. O deputado Marcelo Ramos discorda que as mudanças são suficientes, mas acredita que é um avanço que precisa ser levado em consideração. A possibilidade de distribuição de emendas pelo relator do orçamento e pela mesa diretora da Câmara e do Senado, sem nenhum critério na distribuição desses recursos, segue atingindo o princípio da impessoalidade. E também você não ter um limite de distribuição de recursos proporcional ao tamanho do município quebra o princípio da eficiência. O Brasil já tem uma capacidade de investimento muito pequena e ainda está transferindo parte dessa capacidade de investimento para gasto em custeio. Então, só para a gente deixar bem explicado, o Congresso Nacional discute ajustes na transparência do orçamento secreto e o Supremo Tribunal Federal, ele analisa se o orçamento secreto, da maneira como está, é constitucional ou não. Como a gente viu aí, os deputados, eles deixaram de discutir essa resolução que dá mais transparência a esse tipo de repasse de verba pública, porque se os ministros da Suprema Corte decidirem que é inconstitucional, então trava tudo, não adianta nem mudar lá no Congresso Nacional, porque vai parar com esse tipo de repasse, o orçamento secreto vai deixar de existir. 2 ministros ainda podem votar, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Resta saber se vai ser maioria de voto ou se realmente vamos ter a admissibilidade. O placar está bem apertado, 5-4. E essa suspensão do julgamento da constitucionalidade das emendas de relator, ela travou a votação da PEC da transição. Isso porque a PEC da transição, que aumenta o teto de gastos em 145 bilhões de reais para que Lula pague o Auxílio Brasil em R$600 em janeiro, a partir de janeiro, essa PEC, muitos deputados só vão votar favoravelmente se Lula conseguir articular o orçamento secreto, a admissibilidade do orçamento secreto. Então, travou-se a votação da PEC para esperar a votação do orçamento secreto, porque se o resultado for negativo para o orçamento secreto, muito provavelmente a PEC da transição vai ser reprovada. Claro que a gente vai analisar tudo, é um fim de ano extremamente polêmico, extremamente corrido, mas a gente está de olho no que está acontecendo. Volto com vocês. Agora, mas fica aqui, eu preciso da tua participação ainda para explicar para a gente, daquilo que você acompanhando em Brasília Vê, qual que é o posicionamento do governo agora de transição, do posicionamento de Luiz Inácio Lula da Silva e dos assessores dele, em relação ao orçamento, às emendas de relator. Eu me lembro de já ter visto declaração, Igor, de pessoas que estão ao lado de Lula chamando Arthur Lira de uma espécie de primeiro-ministro, afinal de contas, é alguém que detém o poder de gerenciar uma verba bilionária como é esse tipo de orçamento. Ontem o próprio ministro Barroso, se manifestando a isso, disse que dentro de uma democracia, alguém com o poder de direcionar tanto recurso não fere o princípio do Estado democrático. Como é que Luiz Inácio Lula e os apoiadores dele se manifestam em relação a esse orçamento, a essas emendas de relator, Igor? Vamos por parte. Vamos falar do Arthur Lira. Realmente, ele esteve com 16 bilhões de reais nas mãos, distribuindo entre os demais deputados. Realmente é muito dinheiro, assusta essa quantia de dinheiro que chega até Arthur Lira. Exatamente por isso que os demais deputados eles querem mudar a regra, querem que apenas uma parcela esteja na mão da bancada e não somente na mão de um único deputado. E esse dinheiro, quanto mais deputados há nessa bancada, mais dinheiro ele vai receber. É mais ou menos assim, e isso, de acordo com os parlamentares, pode dar mais credibilidade às emendas de relator. Gostou do conteúdo? Então dê um like e se inscreva no canal. Não esqueça de pressionar o sininho e deixar o seu comentário.